Gil Ebank e Gagliasso, né, vão a Portugal e depõem em caso de racismo dos filhos, né? A gente acompanhou essa história aqui na época. De acordo com o Lucas Pazin, o casal estão lá em Portugal, né, para darem andamento a esse processo movido contra Maria Adélia Coutinho Freire de Andrade, aquela portuguesa que cometeu um crime de racismo contra os filhos do casal e um grupo de angolanos em agosto de 2022 em Portugal. Giovanna e Bruno foram chamados pela delegada responsável pelo caso para poder depor presencialmente. Os dois chegaram a Portugal na segunda e os depoimentos aconteceram hoje na Polícia Judiciária de Lisboa. E é esperado que, além de Giovanna e Bruno, outras testemunhas sejam ouvidas. A expectativa é que a fase de investigação termine ainda neste semestre. A coluna de Pazinha apurou, junto com a assessoria de imprensa do casal, que informou que não se pronunciará sobre o assunto neste momento, por se tratar de um processo sigiloso. E a gente acompanha essa história aqui na época, né, Fefito? Tem que ter punição nesses casos e a punição tem que ser a mais severa possível. Pois é, especialmente porque está lidando com criança, inclusive. Ao lidar com criança, a gente tem que mostrar exemplo, a gente tem que dar exemplo para os outros, a gente precisa proteger a infância dessas crianças, inclusive. Racismo é crime, racismo é um crime inadmissível, é um crime que precisa ser punido com severidade, é um crime que precisa ser punido, seja aqui ou em qualquer outro país. A legislação muda de país a país, tá? Aí o caso do Vini Júnior na Espanha, onde o racismo não é criminalizado do jeito que deveria. Eu espero de verdade que a Maria Adélia seja punida de maneira severa. E queria aproveitar o caso para dizer que na Semana do Orgulho LGBTQIAPN+, a gente tem visto casos de várias pessoas cretinas, escrotas mesmo, a gente pode falar isso, tentando aparecer às custas da comunidade com xingamentos ou com discursos LGBTfóbicos. É o caso de um pastor desaplaudido que acabou sendo muito divulgado ontem pelas coisas ridículas que ele falou. Eu acho que mais legal do que divulgar essa pessoa e passar adiante ela é denunciá-la. Então, assim, em vez de curtir, em vez de comentar, em vez de compartilhar esse tipo de post absurdo, vai direto e denuncia. E tudo isso para dizer que é o mesmo que tem que se fazer com casos como esse. O racismo não pode passar impune, ele tem que ser denunciado. Essas pessoas precisam ser punidas de maneira severa. Então, denuncie em casos de racismo, denuncie em casos de LGBTfobia. Tem muita gente desaplaudida no mundo tentando deixar a vida dos outros mais triste. E a gente não tá no mundo para ser triste, não. A gente tá no mundo para ser feliz e ter os mesmos direitos que os outros. Seu som saiu, volta seu sonzinho. Perdão, tava tossindo para não interromper e fechei meu áudio, mas o que mais me incomoda nessa história que você trouxe ontem, Fefito, é de fato a gente vê que tudo isso é uma campanha, né, para aparecer, e ele acabou tendo a visibilidade que ele já esperava que ele teria, né? Pois é. Eu fiz vários comentários em páginas falando, olha, vocês estão dando espaço para ele, que é o que ele queria, né? Enquanto marcas pagam por esses espaços aí, vocês estão fazendo isso de graça. Então, não é tudo não pode ser só pelo engajamento. Você tem que olhar para isso e ter um senso crítico antes de postar também. Porque a maior parte dos veículos sérios não deram voz a essa história. Simplesmente ignoraram, deixaram para lá, né? Então, é importante a gente ter essa reflexão aí. Porque muita coisa nessa internet, né, Bárbara, é plantada, né, para ter já uma repercussão projetada. Sim, acho até importante, como o Fefito falou, um pastor desaplaudido e não citar o nome, porque é isso, a gente só vai estar dando palco e a maioria das pessoas que acompanham a página dele já tem esse pensamento também. Então é só fazer com que mais pessoas propaguem isso, que é crime, né?
E sobre o caso da Giovanna Eubank, da família Galhaço, eu espero que a criminosa seja punida e que seja rápido também, para que a família não sofra mais com isso. Eu sempre falo que toda vez que envolve crime, investigação, justiça, que o processo seja rápido, porque eu acho que é um sofrimento para a mãe, para a família, enfim, e que a gente descubra logo o desenrolar dessa história, né? Porque foi muito repercutido na época o vídeo da Giovanna, toda a situação, mas a gente tem que lembrar que ainda não houve essa punição, né? Ainda não chegou nesses finalmente aí, então agora é a hora.